Oi gente, eu sou a Ana do Entre Pinos e Calhamaços e nesse vídeo eu vou escolher a minha próxima leitura com base na primeira frase do livro. Gente, eu peguei 5 livros da minha TBR de fevereiro para ler a primeira frase aqui com vocês, para me ajudar a escolher a minha próxima leitura. A frase que me intrigar mais, que me chama mais atenção, eu vou pegar o livro para ler nesse vídeo aqui junto com vocês. Eu separei 5 da minha TBR porque outros são sequências, outro é leitura coletiva, o outro é o calhamaço que já estava em andamento. Então eu peguei os 5 que não tinha problema eu iniciar aqui e gravar um vlog. Eu vi outros booktubers fazendo isso e eu achei super interessante a ideia, por isso resolvi gravar também. Então já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreve no canal caso esteja chegando por aqui agora. Então bora lá, o primeiro aqui da minha TBR, eu vou deixar a capa passando na tela, porque eu tenho somente o e-book que foi que eu recebi em parceria com a editora Palavra e Verso. Se chama O Limiar de Corpos, do autor Frank Gonzalez. É uma mistura de drama com mistério. A premissa eu achei bem interessante e a primeira frase está assim: o último dia de janeiro é o primeiro. Ó, é somente isso que está escrito na primeira frase. Bom, é interessante, né? O último dia de janeiro é o primeiro. É o primeiro do quê? Pode ser que alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa na vida da personagem começou a partir do último dia de janeiro. Interessante, vai. Intriga um pouco. Agora, o próximo livro aqui é O Sol é para Todos. Vamos ver como é que vai ser essa primeira frase. Ó, primeira parte, página 11, ó, capítulo 1. Vamos ver o que está escrito. Quando tinha quase 13 anos, meu irmão Jim sofreu uma fratura grave no cotovelo. Bom, o irmão sofreu uma fratura grave no cotovelo quando o personagem tinha 13 anos. Vamos para o próximo. O livro da Tag Inéditos desse mês, do mês de janeiro, se chama Quando Acreditávamos em Sereias, da Bárbara O'Neill. Achei uma bonita essa edição, né, gente, ó. Ela vai sair pela editora Príncipes depois, futuramente. Olha que bonito. Aquelas que, né, começam a mostrar a edição. Mas é porque eu achei muito bonito. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Começa na página 7. Aqui, ó, tá escrito Kit, que é uma das personagens. A primeira frase é assim: minha irmã está morta há quase 15 anos, quando a vejo no noticiário da TV. Ok, esse aqui passa para o primeiro lugar, tá? O segundo, acho que fica com o limiar de corpos, que alguma coisa começou no último dia de janeiro. E em terceiro lugar tá O Sol é para Todos, com a fratura no cotovelo do irmão da personagem. Mas esse daqui, com a irmã aparecendo na TV 15 anos depois dela ter morrido, é o que é mais intrigante, vai. O próximo aqui da pilha é A Longa Marcha, do Stephen King, sob o pseudônimo de Richard Bachman. Vamos lá. Ó, a edição tá bem legal. Ah, tá legal mesmo, ó. Vamos lá, capítulo 1. Bom, será que isso daqui não vai contar como primeira frase, né? É mais como se fosse um título, sei lá, vamos ver. Diga a palavra secreta e ganhe $100. George, quem são nossos primeiros competidores? George? Está aí, George? Agora vamos para a primeira frase mesmo, ó. Eu li esse trecho aqui, ó. Que aqui embaixo está falando Groucho Marx, You Bet Your Life. Será que é uma letra de uma música? Não sei, o King ele gosta de escrever letras de músicas no começo do capítulo. Mas You Bet Your Life talvez seja, né? Então vamos à primeira frase aqui, ó. Um velho Ford azul entrou no estacionamento cercado naquela manhã, parecendo um cachorrinho cansado depois de correr muito. Não falou muita coisa, né?
Mais chamou minha atenção o que está escrito aqui do que a primeira frase do capítulo. A primeira frase do livro foi fraca. Acho que esse daqui fica em último lugar até então. E o quinto livro, que eu separei aqui para a gente ler a primeira frase, é Custe o que Custar, do projeto do Harlan Coben. Vamos para a primeira frase, aqui na página 7, capítulo 1. A primeira frase é assim. Simon estava sentado num banco do Central Park, em Strawberry Fields, para ser mais exato, e sentia o coração se partir em 1000 pedaços. Esse comecinho dos livros do Harlan Coben também deixa a gente curioso. Mas eu acredito que o que me deixou mais curiosa mesmo foi o da Tag Inéditos. Essa frase aqui é de fazer a gente pegar logo para ler, vocês não acham? Minha irmã está morta há quase 15 anos quando a vejo no noticiário da TV. Esse daqui é para deixar qualquer um curioso. Então, esse daqui ganhou. Foi o que me deixou mais intrigada e é o livro que eu vou pegar para começar a ler agora. Ele tem 400 páginas quase, então eu vou ler um pouquinho e aí eu já venho no começo do livro para situar vocês da história, do que vai dizer a história. E aí depois eu venho quando eu chegar na metade e aí eu finalizo o vídeo com a minha opinião sobre essa história. Tem capítulos com Kitty, tem capítulos com Mary, que deve ser a irmã, né? Que apareceu no noticiário da TV, viva após 15 anos ter sido dado como morta. Aqui tá a autora. Então vamos lá. Uma emocionante história sobre duas irmãs, um oceano de mentiras e uma jornada em busca da verdade. Bora começar. Gente, hoje já é segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Comecei a gravar esse vídeo no sábado, no finalzinho da tarde. E acabei não pegando o livro para ler ontem, no domingo. Domingo a gente gosta de assistir filmes. E eu também tenho a minha discussão no Clube Entre Suspenses, no finalzinho da tarde. Então acabei não pegando nada para ler durante o dia todo. Mas no sábado eu li até a página 55 do livro. E antes de eu continuar, eu quis vir aqui inteirar vocês sobre o assunto aqui que está sendo discutido no livro. A história é a seguinte. A Kitty, vocês lembram da primeira frase que eu li, né? Que ela avistou a irmã dela, que 15 anos atrás ela havia sido dada como morta. Teve um ataque a um trem na Europa, e esse trem explodiu e fez várias vítimas. E a família da Kitty sabia que a irmã dela estaria nesse trem. E encontraram coisas dela, né, objetos dela. E aí, só que não encontraram o corpo. Mas mesmo assim, passou muito tempo e aí eles a deram como morta. Só que agora, 15 anos depois, a Kitty, ela é médica e ela tá no seu intervalo ali no trabalho e tá passando na TV um jornal, uma reportagem falando a respeito de um incêndio numa boate em Auckland, na Nova Zelândia. E quando ela bate os olhos na TV, ela vê atrás desse jornalista uma mulher muito parecida com a sua irmã. Assim que ela vê, ela fala, é minha irmã, é a Josie. Mas depois ela pensou, pode ser obra da minha cabeça. Ela falou que no decorrer dos anos, várias vezes ela olhava para alguém que era muito parecida com a irmã e achava que a tinha visto, mas ela lembrava que a irmã estava morta, que não era possível. Então, apesar dessa pessoa se parecer muito com a irmã, ela prefere achar que foi coisa da sua imaginação e tenta tirar isso da cabeça. Porém, a sua mãe também assistiu a essa reportagem, gravou e insiste que essa mulher pode ser a Josie. Então, elas decidem que a Kitty vai fazer uma viagem até a Nova Zelândia, até a cidade de Auckland, e tentar descobrir quem é essa mulher que apareceu na reportagem. E os capítulos aqui no livro, eles são intercalados entre duas narrativas. Uma é a da Kitty e a outra é de uma personagem chamada Mary. E conforme a gente lê esse capítulo aqui, Mary, conforme a gente lê, logo no comecinho, no segundo capítulo, a gente descobre que essa Mary é a Josie.
e que por algum motivo ela trocou de nome. E a gente vê que ela formou uma família e parece que alguma coisa grave aconteceu para que ela não queira contar a verdade para a família, que ela está viva e não quer manter contato, mas vira e mexe ela fala que ela sente saudades da irmã. Ela comenta que a sua mãe às vezes era uma pessoa boa, às vezes era uma pessoa má. Não sei se aconteceu alguma coisa ali com os pais. E tanto a Kitty quanto ela falam sobre um personagem chamado Dylan. Parece que esse Dylan era um amigo de quando elas eram crianças. E até o nome do livro é Quando Acreditávamos em Sereias. E tem toda uma vibe assim de coisas do mar, né? Aqui mesmo, ó, tem a água do mar. Durante a infância delas, elas moravam em frente ao mar, elas gostavam de surfar. Então tem todo um motivo de ter todo um tema assim marítimo, aquático aqui a edição do livro. E essa coisa de sereia, né, no título, parece que também elas gostavam muito de sereia. Eu não sei se são as duas ou uma só, uma delas que tem até uma sereia tatuada. Então, agora a gente tá nesse mistério de por que a Josie barra Mary, agora ela Mary, né? Fugiu da família e não quer revelar que ela tá viva. E a gente fica na expectativa que a Kitty foi pra lá atrás dela pra descobrir. E tudo indica que ela vai encontrar, né, a irmã e descobrir mesmo que a irmã tá viva e vai tirar a verdade dela. Até porque aqui tá escrito, né, uma emocionante história sobre duas irmãs, um oceano de mentiras e uma jornada em busca da verdade. Então eu vou continuar agora a leitura. E quando chegar próximo da metade do livro, eu venho atualizar vocês com mais novidades sobre a história. Gente, cheguei na metade do livro. Estou exatamente na página 199. O livro tem 396 páginas, 397 se contar com os agradecimentos. E tô gostando bastante, gente. Eu gostei bastante dessa primeira metade. A história tá bem interessante. A autora, ela seguiu por um caminho diferente do que eu imaginei. Como logo no início, ela comenta com a gente que a Kitty descobre sobre a irmã que ainda está viva, pelo jornal, lá pela reportagem na TV. Eu imaginei que o encontro das duas seria logo no início do livro, que rolaria um drama, né? Assim, seria dividido entre a emoção de rever a irmã com um pouco de rancor, de assim, uma ficar chateada que a outra não contou a verdade e escondeu que estava viva, né? Forjou a morte, enfim. Eu achei que seria dessa forma, mas a autora prolonga o encontro delas e nesse meio do caminho ela vai apresentando pra gente um pouco sobre a vida de cada uma, tanto no atual presente quanto no passado. Através de lembranças, memórias, elas observam alguma coisa e se lembram de algum momento, aí ela conta pra gente sobre alguma coisa do passado, que envolve o pai, a mãe, ou o Dylan. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui já sobre o Dylan, mas ele chegou novinho, adolescente, bateu na porta dos pais dela, pedindo ajuda, e os pais meio que adotaram ele, pegaram como filho, e as duas tiveram ele como irmão, né? E alguma coisa aconteceu com ele,
quando elas ainda eram novas, que foi bem grave, mexeu bastante com as duas. Dá pra perceber pela forma como elas falam sobre isso, sobre esse momento, mas ainda não se aprofundou nisso, não sei direito o que aconteceu, mas fica então, através de algumas lembranças, fica contando partes do passado delas. E eu acho que vai ser assim até o final, pra gente entender o motivo, né, que fez a Josie, agora a Mary, fugir e acabar fingindo que estava morta, né? Pegar outra identidade. E nesse meio tempo, a gente vê, né, tanto a Josie com a família dela, que ela formou, e a Kitty, ela conhece um espanhol que também está em viagem lá em Auckland, também está hospedado no mesmo lugar que ela. E, gente, foi até engraçado, porque a narrativa estava de uma forma, de repente a autora coloca uma expressão assim, a Kitty pensando, não seria tão ruim assim dar uma asinha. Eu pensei assim, oi? Como é que é? Pela maneira, sabe? Tava narrando de uma forma, de repente a autora coloca essa frase, eu fiquei surpresa, eu achei muito engraçado. Mas, enfim, os dois meio que se sentem atraídos, né? Desde quando se veem pela primeira vez. Apesar que eu não sei se isso é coisa de leitora de suspense, porque como eu leio bastante histórias assim de suspense, eu tendo a suspeitar dos personagens. E ele tem um jeito um pouco suspeito, um comportamento um pouco suspeito, porque ele tá fazendo com que ela conte sobre a sua vida, detalhes do passado, ele faz muitas perguntas para ela. Eu cheguei até a imaginar, será que ele conhece a Josie e ele se aproximou dela de propósito por causa da irmã, que ele também quer reencontrar, né, por algum motivo. Mas depois eu pensei, não teria como ele saber que a Kitty é a irmã da Josie, né? Eu acho que é improvável. Mas quando é pra falar sobre ele é muito vago. Ela pergunta pra ele, ele responde assim, sem se aprofundar, sabe? Responde só o que precisa, só o que ele quer passar e pronto. Mas sobre ela ele faz bastante pergunta e ela tá contando bastante sobre a vida dela e eu fiquei meio assim. Mas pode ser só o jeito dele, né? Ele pode ser mais assim na dele, mais introvertido, enfim. Então tô curtindo bastante o livro e vamos ver como é que vai ser então essa segunda metade. Gente, uma pausa aqui na leitura para fazer uma observação sobre esse Javier, né, que é o espanhol que a Kitty conheceu lá durante a viagem. Gente, eu ainda tô com muito pé atrás com esse personagem, não sei. Não sei se eu tô gostando muito dele, não. Mas ele falou uma frase bem bonitinha, que eu até escrevi aqui, que eu gosto de colocar algumas citações nessa parte aqui no meu diário de leitura, para depois eu voltar e ler. A frase é assim: o amor nem sempre é destrutivo. Às vezes o amor tem o poder de criar. Achei a frase bonitinha. Então, por um lado, ele fala isso para ela, que é uma frase bonita, mas por outro, ele teve uma atitude que ele passou por cima, assim, da confiança dela, fez alguma coisa que ela não gostou. Na hora, sim, ela fala que ela não gostou, ele tá vendo que ela não gostou do que ele fez, mas ele continua como se nada tivesse acontecido ali, sabe? O comportamento ali diante da reação dela me deixou incomodada e não sei se eu me incomodei mais com isso ou se depois dela ter se mostrado, dela ter mostrado que ela não gostou, que ela ficou brava no momento, de repente passou. Assim, em questão de segundos, ela já parece que não pensava mais nada a respeito. Então, sei lá.
Não sei o que pensar. Não sei se ainda eu tô cismando à toa, sabe? Pode ser. Mas vamos lá, continuar com a leitura. Gente, terminei a leitura. Foi uma boa leitura, eu gostei. Eu fiquei bem dividida no decorrer da leitura, assim, porque a autora ela cria personagens com seus defeitos e algumas atitudes pode ser que a gente não concorde e fica meio assim. Aconteceu comigo isso, mas eu acho que ela aprofundou tanto nas características, em apresentar principalmente as duas irmãs, que é como se a gente conhecesse mesmo elas intensamente, sabe? Ela contou muitos detalhes sobre cada uma, como elas pensavam na época, como elas agiram na época, elas sentiram, e muitas cenas do passado, muitas coisas que aconteceram na vida delas do passado. Então era como se a gente conhecesse. Em certo momento, como o livro tem 400 páginas quase, e ela vai nos preparando para uma revelação final, assim, como é que eu vou explicar? Ela não conta de imediato o que acontece. Ela, através das lembranças dos personagens, ela vai soltando uma ponta, ela vai contando um pouquinho ali, um pouquinho lá, e só no final a gente soma tudo isso e descobre que de fato aconteceu uma coisa grande, né, do passado. Então, eu acho que esse caminho que a autora seguiu foi legal porque ela foi preparando o terreno e foi deixando a gente bem imerso na história, como se aquilo de fato tivesse acontecido. A gente ficou tão preso, tanto tempo na história das duas ali, que a autora sempre voltava para o passado, que era como se aquilo tivesse acontecido na realidade e a gente quisesse saber agora como é que as duas estão. Sabe? Não sei se eu tô sabendo explicar isso, mas eu comentei com vocês, né, que na minha ideia, na minha cabeça, eu tinha uma ideia de que a autora fosse colocar o encontro das duas no começo, pela maneira como ela iniciou logo aquela primeira frase, né? E logo no primeiro capítulo a Kitty viajou, mas ela prolongou, né, como eu disse pra vocês, e eu acho que foi bom justamente por isso, pra gente conhecer mais as personagens, né, tanto um pouco do seu passado como ali no presente, pra gente ver as diferenças, pra ver como que elas eram antes e como elas são hoje. E aqui, gente, a gente vai encontrar muita coisa, muitas cenas delicadas, tem gatilhos, eu acho que eu não posso falar o que é, porque seria um spoiler da história, porque isso a gente só descobre mais pro final, a personagem só revela mais pro final, então eu acho que se eu falar agora estragaria, mas fiquem atentos porque há cenas delicadas e que deixa a gente chocado, mexe com a gente. E a história ela é um grande drama familiar. A gente vai ver os defeitos das personagens, vai ver uma família que não é perfeita, que teve aí seus problemas, né, no relacionamento dos pais, enfim, em vários detalhes que mexeram com elas no passado e que motivaram a Josie a fazer, né, a fugir dessa forma e fingir que estava morta há tantos anos e sem contar a verdade para a família.
E a autora, ela focou principalmente no relacionamento entre as duas irmãs, a Kitty e a Josie. Josie barra Mary, né? Que a gente consegue ver, né, através dos nomes dos capítulos, que ela passou a se chamar Mary, né? Depois que ela fingiu a morte. Então, o livro ele é mais focado no relacionamento das duas irmãs. E elas eram muito unidas no passado, quando eram mais jovens. Então é por isso que a Kitty, ela vai atrás da irmã, porque ela não acredita, né, que a irmã possa estar viva durante todos esses anos e não ter contado, não ter ido atrás dela, contado a verdade que estava viva, enfim. E eu fiquei dividida porque justamente por causa disso, né, algumas coisas alguns comportamentos dos personagens, a autora fez personagens com defeitos, como eu falei. Então, algumas atitudes que elas faziam, por exemplo, muitas vezes a gente percebia que, pelos comentários, pelo modo como elas contavam como que era no passado, parecia que, eu era assim, eu era mais bonita, o meu cabelo era dessa forma, eu chamava atenção, a minha irmã não, ela sempre foi assim, assim, assado. Então, sabe, esses comentários assim, e que às vezes pode ser meio chato, mas eu entendo que ela colocou isso pra se tornar como se fosse uma família de verdade mesmo, que a gente estivesse lendo aqui, né? A gente sabe que numa família, na realidade, é normal isso, né? Entre irmãos, entre um parente e outro. Então a autora criou aqui uma história muito legal de que poderia ser real mesmo, uma família com os seus problemas, os seus defeitos. Então, gente, recomendo para vocês, se vocês gostam de um livro que vai ter romance, vão ter cenas um tanto picantes, mas não ao extremo, são poucas cenas. O que mais tem aqui é drama familiar. O livro eu acho que a gente pode caracterizar como um grande drama familiar. E se você gosta de histórias assim, tem grandes chances de você gostar desse livro aqui. Então fica aí a dica. Ele vai ser lançado pela editora Príncipes. Se eu ficar sabendo da data de lançamento a tempo, eu comunico vocês em algum vídeo de lançamentos aqui no canal. Tá bom, gente? Eu adorei essa experiência de escolher a próxima leitura através da primeira frase. E aqui, a primeira frase, ela foi muito intrigante. E a história, ela fez jus à primeira frase. A primeira frase, ela trouxe um mistério. Ela colocou uma coisa que prendesse a gente até o final para descobrir o motivo da Josie de ter feito isso, né, de ter mentido para a família. O que aconteceu? Desde o começo, a gente sabe que deve ter acontecido alguma coisa no passado, que bem grave, para ela não querer voltar para a vida dela, né, ali com a família. Então a gente fica preso na história até o fim para tentar descobrir tudo. E no final tem um plot, tem uma revelação que pode pegar bastante gente de surpresa. Eu comecei a suspeitar de uma coisa porque eu pesquei num comentário que a personagem fez. Então eu comecei a suspeitar disso daí, mas só é revelado no final. Então, gente, recomendo para vocês. E agora eu vou ficar aqui imaginando como pode ser um outro vídeo assim também fazendo a escolha da primeira leitura de um livro da TBR. Se pode ser lendo a primeira página inteira em vez de só a primeira linha, só pelo título. Não sei, eu vou pensar. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se não deixaram até agora. E se inscrever no canal, caso não sejam inscritos. Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo, gente.